Bom, nós vamos agora analisar o DER da tributação. Estou aqui com o DER unificado, a versão 1.0.0.25, né? E até nós chegarmos a essa versão atual do DER, houve bastante discussão no EAD em relação a isso, né? No levantamento de requisitos, tá? Aqui no provimento de conteúdo, você deve procurar por grupo tributos. Você vai encontrar aqui, olha, a análise por tabela do grupo de tributos. E aqui foi postado um DER, né, com algumas tabelas com a proposta da tributação naquele momento, naquela ocasião, né? E a partir de então surgiu aí a discussão, né? Vários contadores participaram dessa discussão, tá? Tem bastante coisa aqui. É de suma importância que você leia todos esses posts para você compreender como é que nós chegamos ao nosso modelo atual, tá? Bom, aqui na discussão, o colega Márcio, ele propôs um modelo que acabou sendo aprovado por outros colegas também contadores. Deixa eu encontrar aqui o modelo dele. Aqui, ó, Márcio Costa, tá? E ele postou aqui um documento que ele chamou de modelo de tratamento tributário. Que é quase como um estudo de caso, tá? Ele menciona então uma empresa de porte relativamente pequeno que fabrica produtos pré-moldados de cimento e anexo à sua fábrica. O regime tributário dessa empresa é o lucro presumido. Seus tributos são esses aqui, olha, no estado o ICMS de 17, para fora do estado 12, o IPI é zerado, COFINS 3, PIS 0,65. Além dessa tributação básica, tem as situações específicas, que pode variar conforme o produto que se vende e também conforme o cliente que está comprando, né? Então nós temos aqui os produtos de fabricação própria. Se ele vender para um lojista microempresa no estado, o ICMS é de 17%, mas tem redução da base de cálculo e tem cobrança do ICMS-ST. Se ele vender para um lojista normal, no estado o ICMS é de 17% e não tem redução de base e tem cobrança de ICMS-ST. Se ele vender para lojista de São Paulo ou de Minas Gerais, existe um convênio que obriga a cobrar o ICMS-ST. Nesse caso, o ICMS de 12, com cobrança de ICMS-ST. Se o lojista for de qualquer outro estado, o ICMS será de 12, sem a cobrança do ICMS-ST. Se ele vender para um consumidor final, inclusive construtoras e empresas que comprem para uso próprio, o ICMS é de 17% e não existe a cobrança de ICMS-ST. Tudo isso para produtos de fabricação própria. Já para produtos adquiridos de terceiro, se ele vender para um lojista, ME, consumidor ou normal no estado, o ICMS será de 17% para os produtos que não estão no regime de ST. Os que estão no regime de substituição tributária, que é esse ST aqui, não terão destaque de ICMS, pois já tiveram esse imposto cobrado por antecipação. Se ele vender para um lojista de São Paulo ou Minas Gerais, aí tem lá aquele convênio que obriga a cobrança da substituição tributária. Nesse caso, o ICMS é de 12%, com cobrança do ICMS-ST. Tá? Então, ele põe aqui uma série de situações, né? E aqui ele traz um modelo proposto. Né? Primeiro, mapear as operações presentes na empresa. E segundo, mapear dentro do mix de produtos, né, a definição aí de um grupo tributário para um conjunto de produtos. Certo? Nós teríamos uma operação fiscal, dependendo do destinatário, e teríamos um grupo tributário, tá? É o que ele explica aqui, ó. No primeiro momento nós temos
uma operação fiscal. Aí aqui nós temos 5 operações fiscais: venda não contribuinte, venda para lojista revendedor, venda para consumidor fora do estado, venda para contribuinte e usuário final, venda para lojista fora do estado. E nós temos, num segundo momento, o estudo dos produtos, procurando identificar aqueles cuja tributação seja semelhante em cada operação fiscal. Então nós teríamos os produtos de fabricação própria, sujeitos ao ICMS-ST, os produtos de revenda sujeitos ao regime do ICMS-ST e os produtos de revenda não sujeitos ao ICMS-ST. Tá? Depois desses levantamentos, nós teríamos aqui as configurações. Nós temos aqui uma combinação de 15 configurações. Nós poderíamos ter venda não contribuinte com produtos de fabricação própria, venda não contribuinte com produto de revenda, venda para lojista com produtos de fabricação própria. Então, temos até 15 possíveis configurações para serem feitas aqui nesse modelo. Tá? Aqui ele faz uma planilha, uma tabelinha, onde ele traz a tributação do ICMS. Aí vamos imaginar aqui o primeiro caso. Tá? O primeiro caso aqui, olha, é a venda não contribuinte. É aquele que ele vende para lojista e IME no estado, mas tem a redução da base e tem a cobrança do ICMS-ST. Tá? Então, nesse primeiro item aí, olha, ele põe lá o ICMS a 17%, o CST é o 20%, o que é o CST 20%? CST 20%. Cálculo de ICMS CST20 ou com redução da base de cálculo. Nós vamos encontrar aqui uma definição melhor para os códigos de situação tributária. Vamos fazer o seguinte. Nós temos no nosso banco de dados uma tabelinha que armazena esses códigos, Vamos consultar diretamente nela. O 20 com redução de base de cálculo, tá? Então, no exemplo proposto aqui, 20 com redução da base de cálculo, que é esse primeiro exemplo aqui, Vender para lojista ME no estado, ICMS 17%, mas tem redução da base de cálculo. Como tem redução da base de cálculo, o ICMS-ST, aliás, o CST, o código dele é o 20, tá? A modalidade de cálculo é o valor da operação, a alíquota é 17%. Aí vem a alíquota da unidade, o valor da pauta, preço máximo, tudo nulo, e o porcento da base de cálculo 100%, tá? Aí nós temos aqui uma tributação do ICMS por UF, Ele colocou numa segunda tabela. Aqui ele faz a vinculação, olha. Então esse registro aqui está vinculado a esse, tá? Que foi a forma como ele achou de explicar a ideia que ele estava tendo, Então, para essa primeira situação, o CFOP seria 5101. O estado é a Bahia. Aí vem a alíquota interna, a alíquota interestadual, modalidade de cálculo, MVA, a alíquota da unidade percentual. Tá tudo nulo aqui, tá? Porque essa combinação de valores aqui já serviu para mostrar o exemplo que ele queria. E aí ele vai fazendo os outros exemplos, Aí, inserindo aí os CSTs, 10, 41, 30, 60. Tá? E chega um momento aqui em que ele vai mostrar que existe a alíquota interna, que existe a alíquota interestadual, tá? Que existe MVA, ok? Observação aqui que essa parte colorida é para o cálculo do ICMS-ST, e ele explica aí dentro dessa situação, desse estudo de caso, a tributação do IPI, a tributação do COFINS, a tributação do PIS e do ISS, tá? Veja que ele explica que são 5 operações fiscais.
né? Nesse caso, nós poderíamos ter aí até 15 situações diferentes para cada grupo de produtos, pois são 3 grupos de produtos, ok? E ele menciona aqui quais são as vantagens e desvantagens desse modelo, né? Muitas vantagens e algumas desvantagens, né? E esse modelo acabou sendo aceito, né, por consenso, pelo menos pela maioria aqui no provimento de conteúdo, tá? Então, para que você compreenda como é que está o nosso DER de tributação, é importantíssimo que você leia toda essa discussão, tá? Dê atenção aos posts do Márcio Costa, né, que propôs esse modelo, e também dos outros contadores que foram questionando até compreender o modelo que ele estava propondo. É um modelo que já é utilizado em outro sistema, segundo ele, um modelo onde existe uma certa dificuldade no início ali para configurar, mas depois que está tudo configurado, né, atende a maioria dos casos, a quase totalidade dos casos, conforme ele mencionou, conforme o colega mencionou, tá? Bom, então depois de ler os posts, leia esse estudo de caso, tá? E o Márcio ele ainda inseriu aqui um outro documento onde ele traz o que seria o algoritmo para o cálculo. Também é interessante a leitura desse documento. Aqui, ó, acho que é esse, esboço do cálculo dos impostos. Vamos abrir aqui. É esse mesmo, tá? Ele põe o documento lá, mas também tem um post aqui, ó. Logo depois ele deixa o documento em anexo, mas nesse post ele também coloca aqui. Mas se você deixar as conversas aninhadas, né, os posts aninhados, vai ficar difícil de ler. De repente você pode configurar para ele apresentar os posts de uma forma diferente. Ou então você lê diretamente aqui no documento, né, onde ele traz aqui o roteiro de cálculo dos tributos na venda da NFE. Tá? Seria aqui o algoritmo, né, que ele pensou para fazer o cálculo dos impostos na emissão da nota fiscal. Tranquilo? Então, com isso em mente, né, na próxima videoaula, nós vamos analisar o nosso DER da tributação, como é que ele ficou, né, aqui para o T2T e ERP.